Queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do Instituto Online do curso Dom Divino do Perdão aqui no podcast. Meu nome é William, sou diretor do Instituto e hoje nós temos a honra de receber aqui para esse episódio um dos nossos professores do Instituto, o irmão Adriano Costa. Irmão Adriano, seja muito bem-vindo e obrigado por ter aceitado esse convite. Oi, irmão William. Olá a todos os que estarão nos assistindo e estão nos assistindo. Para mim é um privilégio enorme poder estar aqui. Eu já conversei muito com o irmão William, ele sabe que eu sempre tive desejo, é um sonho, né, em poder compartilhar o Evangelho e falar um pouquinho dos meus sentimentos, porque afinal de contas, todos os dias nós estamos aprendendo e o processo de conversão ocorre também diariamente. Incrível, obrigado, irmão Adriano, mais uma vez por ter aceitado. E para a gente começar a nossa conversa de hoje, lembrando, pessoal, não esqueça de você curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos. Também é uma oportunidade de você fazer um comentário aqui no YouTube, saber quais foram os seus sentimentos sobre essa aula. Isso é muito importante para ajudar a engajar esse vídeo e chegar esse conteúdo em mais e mais pessoas para abençoar a vida delas. Algo importante também, vocês se lembram que nós temos uma pergunta durante esse vídeo aqui que vamos fazer para que você responda no formulário de frequência. Então, no momento que for a pergunta, eu vou sinalizar e vocês vão receber a indicação. Perfeito? Antes de mais nada, irmão Adriano, eu quero que você se apresente para os nossos alunos. Alguns já foram seus alunos, gostaria que outros ainda não te conhecem, mas gostaria que você pudesse, por favor, falar um pouquinho quem é o Adriano, aonde ele mora, né, e, enfim, a experiência dele na igreja, contar um pouquinho sobre você. Bom, eu vou ser sucinto, né? Que senão eu me empolgo e eu falo demais. Mas vamos lá. Eu me chamo Adriano e eu moro em Natal, Rio Grande do Norte, terra do sol, né? E eu sou professor, né? A minha profissão, eu sou professor de uma disciplina que eu acho que alguns gostam, né? Sou professor de química. Eu fugia dessa E, disciplina, hein, Adriano, eu fugia. pois é, todas as vezes que eu digo que é professor de química, as pessoas arregalam os olhos e dizem, vixe, e agora? E eu sou professor da rede pública de ensino, tanto do Rio Grande do Norte quanto da Paraíba, né? E também já ministrei, já passei alguns anos dando aula de inglês. E hoje eu sirvo na igreja como presidente da escola dominical, né? Ou seja, a área de ensino também. E estou aqui, né? Acho que alguns estão vendo uma plaquetinha aqui. Eu estou servindo como missionário de serviço da BYU Pathway no Instituto, também Sim, ministrando aulas para os alunos, né? Nós temos as classes em português, temos as classes em inglês, né? E eu estou servindo, ensinando nas classes em inglês, né? Para mim é um privilégio, além do que eu estou no Instituto Online há mais de um ano já, e é um privilégio enorme poder estar aqui compartilhando com todos vocês, com os meus alunos que já foram, né? Nós já tivemos a oportunidade de nos encontrar e aqueles que teremos outras oportunidades, né? Então é um privilégio enorme poder estar aqui. Eu sou grato por isso, por este momento e principalmente falando sobre um curso tão maravilhoso que é o Dom Divino do Perdão. Eu ainda não tive a oportunidade de ministrá-lo, mas só nesses pequenos capítulos que eu li, em preparação para esse momento, eu já vi que ele realmente é maravilhoso. com certeza, irmão Adriano. E quem sabe não será o próximo, hein, irmão Adriano? O próximo curso aí, quem sabe? Que Pois é. maravilha. É um curso maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ministrar esse curso acho que 3 vezes. E cada vez que eu leio esse livro de novo, é um sentimento novo, uma impressão nova, é maravilhoso. E, irmão Adriano, hoje nós vamos conversar um pouquinho, e queridos alunos também, sobre a lição 6, que ela vai retratar os capítulos 9 e o capítulo 10. O capítulo 9 ele vai falar um pouquinho sobre primeiro a fé e depois o arrependimento. E é um tema sensacional que vai elevar nossa visão sobre esse ponto. E além disso, nós vamos falar um pouco também sobre o capítulo 10, somente por meio do Pai e do Filho.
reiterando, né, essa doutrina importante que já vimos em aulas anteriores, que os nossos próprios esforços, por melhores que eles possam ser, eles não são suficientes para nos trazer o dom divino do perdão. A gente precisa do poder do Salvador. E é legal, irmão Adriano, que no capítulo 9 e começando aqui a nossa conversa, o Elder Anderson, ele retrata a história de uma amiga dele de infância. E ele conta a história dessa amiga que ia para o seminário, que conhecia a igreja, frequentava a igreja, mas que tinha algumas decisões, tomava algumas decisões durante o final de semana que não eram consistentes com os mandamentos e com o evangelho. E é interessante que o Elder Anderson ele fala que ela tinha uma crença, tinha essa ia para a igreja, mas as atitudes elas não mudavam, ela continuava fazendo as mesmas coisas. Ele retrata a seguinte frase, né, ao pensar um pouco sobre o que realmente poderia mudar a vida dela, porque ela tinha o conhecimento, mas o que estava faltando para que esse conhecimento pudesse ser transformador? Ele disse as seguintes palavras: se eu tivesse conversando com ela hoje, falaria menos sobre os passos que são requeridos para o arrependimento e muito mais a respeito da fonte do poder e de sua capacidade para mudar e se arrepender e ser perdoado. Eu falaria a respeito de sua fé em Jesus Cristo. Procuraria ajudá-la a entender que se edificasse seu conhecimento e crença em Cristo e fortalecesse a sua fé nele, então a sua confiança e convicção nele lhe dariam poder. O poder para ajudar a fortalecê-la na mudança de comportamento. E isso me marcou muito, porque muitas vezes nós acreditamos que o nosso firme empenho em fazer as coisas, ele é suficiente, ou até mesmo quando buscamos o conhecimento, esse conhecimento sobre a expiação, sobre a doutrina do evangelho, vai ser suficiente, quando na verdade a gente se esquece que a fonte desse poder é o Salvador. E é legal também, irmão Adriano, que eu fiquei pensando sobre a escritura que ele usou em Alma 10, contando a história de Amaleque, contando depois que a moleque teve esse encontro com Alma e eles conversaram, e Alma pregou o evangelho a ele, e depois os dois foram juntos pregar aquele povo tão obstinado. A moleque ele estava contando um pouco sobre a própria conversão dele. E ele disse algo assim, no versículo 6 ele fala assim: não obstante, endureci o coração, pois fui chamado muitas vezes e não quis ouvir. Portanto, eu sabia a respeito dessas coisas, embora não quisesse saber. E interessante isso, né? Como é que uma pessoa sabe algo, mas ao mesmo tempo ela não quer saber? E aí o Elder Anderson complementa. Ele fala assim: a minha amiga do seminário sabia as respostas para as perguntas feitas pelo professor do seminário, mas ela não conhecia a força que podia receber pessoalmente se olhasse para Cristo e edificasse sua fé. Ela sabia, mas mesmo assim não queria saber. E é legal que ele diz, irmão Adriano, que a força vai vir quando nós pegarmos esse conhecimento que está no intelecto e colocar ele no coração, porque aí ele gera essa transformação. E aí eu te pergunto, irmão Adriano, tendo todo esse escopo, pensando sobre isso, a fé que vai nos conduzir a essa firme convicção e nos ajudar a ter o poder para mudar. Muitas pessoas enfrentam isso hoje. Talvez elas estão num momento se esforçando para viver o evangelho e não conseguem fazer ter essa mudança genuína de coração. Já que o segredo é aumentar a nossa fé, o que um jovem do Instituto, irmão Adriano, pode fazer para que a fé dele em Jesus Cristo ela possa ser transformada, que ela possa aumentar e esse aumento da fé transforme o coração dele? Bem, deixa eu só lhe falar uma coisa. Você acredita que hoje, na aula do Ensinamentos e Doutrina do Livro de Mórmon, tivemos a semana 5 e foram os capítulos 9 e 10. Eles falaram exatamente sobre fé E e arrependimento. arrependimento, né? Incrível. As coisas não acontecem por acaso e nem foram planejadas assim, né? Então nós já podemos perceber que o Senhor opera milagres, às vezes de maneira simples, em um momento desse que a gente considera uma coincidência.
Ah, não, eu ministrei aquela aula, estamos falando novamente. Não é uma coincidência. As coisas não acontecem dessa forma, né? E isso já é algo que nós podemos desenvolver a nossa fé, né? Mas falando um pouquinho sobre Amaleque, né? Ele era um homem, né? Ele era um homem que era muito rico, né? Ele tinha muitas influências, né? E ele confessa isso, ele sabia, mas não queria saber. E com certeza, irmão William, essa é uma parte da escritura que nos deixa muito pensativos. É algo que eu convido, né, todos, inclusive nós, para que nós possamos meditar a respeito desse momento. Será que às vezes eu sei, mas eu não quero saber? Perfeito. Essa é uma pergunta que pode estar permeando também o nosso coração. Como eu havia falado no início, a conversão é um processo diário, né? E às vezes, diante dos desafios de nossa vida, nós nos deparamos com uma diminuição na nossa capacidade de acreditar, né? E como é que nós podemos fazer, né, essa capacidade de acreditar, né? Ontem eu saí com os missionários, né, e ele estava falando sobre bateria de celular, né? Quando o telefone se descarrega, nós colocamos a tomada e ele vai e ele precisa daquela carga novamente para funcionar. Da mesma forma somos nós. E o nosso processo é um pouco mais. O celular às vezes dura um dia, né? Não, o nosso processo é diário. Ele precisa ser a cada momento de nossas vidas, cada decisão, cada passo que nós damos. Não é fácil, não é fácil. Mas o Salvador está lá. Não é o que temos que fazer, é colocarmos o nosso foco no Salvador Jesus Cristo e tudo vai acontecer. Os desafios virão, mas ele estará lá, né? E existem algumas escrituras muito interessantes, né? Falando um pouquinho sobre fé, né? No momento em que Alma, lá em Alma 32, para mim é um dos capítulos, meus capítulos prediletos, porque eu penso nesse capítulo, nesse momento, como Alma sendo um professor, ensinando a uma criancinha, né? Que quando ele compara a fé a uma semente, que nós temos que plantá-la, mas ela sozinha, ela não cresce, né? Ela precisa do alimento dela, ela precisa de nutrientes. Não é à toa que as plantas, quando estão na terra normal, quando nós vamos tirá-las, as raízes estão profundas. Por quê? Porque elas vão buscar o alimento delas, onde quer que esteja. E talvez esse seja um caminho para a gente pensar como as plantas, né? Fazer com que as nossas raízes, com que nós possamos buscar o verdadeiro alimento espiritual onde quer que estejam. E temos um privilégio hoje em dia de eles estarem mais próximos, eles não estão mais tão profundos, né? Nós temos, como estamos fazendo agora, nós temos a tecnologia. Eu sempre digo, nós estamos distantes, mas estamos tão próximos. E isso nos ajuda, né? Os recursos que nós temos, principalmente das escrituras. Nós podemos ouvir as escrituras, nós podemos ler as escrituras. Esses são passos importantes. Então, uma escritura em particular está em Alma 32:27, né? Que diz assim: mas eis que, se despertardes e exercitardes vossas faculdades, deixando que essa partícula de fé trabalhe em vós, sim, mesmo que não tenhais mais o desejo de acreditar, deixai que esse desejo trabalhe em vós até acreditardes, de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Então, olha como essa escritura ela se encaixa muito bem na frase sabia, mas não queria saber, né? Então, o primeiro passo para que nós possamos deixar, essa fé aumentar em nossa vida e florescer, nós precisamos querer saber. Então, deixar. Ainda diz assim:
mesmo que não tenhais mais o desejo de acreditar, deixai que esse desejo trabalhe em vós. Isso me faz lembrar aquela gravura quando o Salvador está à porta batendo. É uma porta que não tem uma fechadura do lado de fora. Então, a nossa atitude precisa ser: abra e deixe o Salvador entrar. E com isso, nós seremos muito abençoados, a nossa conversão aumentará e a nossa fé também aumentará. Não é do dia para a noite, né? Compreendendo mais um pouco sobre fé, nos tópicos do Evangelho tem uma citação que diz assim: ter fé em Jesus Cristo significa confiar nele completamente, acreditar em seu poder, sua inteligência e seu amor infinitos. Isso inclui acreditar em seus ensinamentos. Significa acreditar que, mesmo que não entendamos todas as coisas, ele entende. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Se nos lembrarmos de seu pedido, buscai-me em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Então, este é o segredo, é deixarmos que isso possa entrar, né? Como diz lá em Hebreus, que diz o que é fé, né? O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não vemos, né? Então, acreditar é isso. O Elder Holland falou muito bem sobre Alma 32. Olha o que ele falou. Nesse brilhante discurso, Alma leva o leitor de um comentário geral sobre a fé na palavra de Deus, semelhante a uma semente para um discurso focado na fé em Cristo, como a palavra de Deus, transformada em uma árvore frutífera, uma árvore cujo fruto é exatamente aquele da percepção anterior de Leí sobre o amor de Cristo. Cristo é a semente, a árvore e o fruto da vida eterna. Então, eu não posso falar mais nada depois do que o Elder Holland nos deixou aqui, né? Cristo é a semente, a árvore e o fruto da vida eterna. E este fruto precisa ser plantado em nossos corações. Se deixarmos, a frase vai dizer o seguinte agora, ela vai mudar um pouquinho. Ela vai dizer: sabia, mas eu também comecei a querer saber. E ao fazer isso, a sua fé vai aumentar. Incrível, irmão Adriano. E você falando, eu me lembrei automaticamente que eu dei essa aula também na quarta-feira. Eu não tinha, isso não tinha passado pela minha cabeça. E foi incrível, porque eu me lembrei de algo que uma das citações que nós lemos com os alunos foi a seguinte, que disse assim, foi do presidente Altdorf. Com frequência interpretamos o evangelho como um fazendeiro que coloca a semente na terra pela manhã e espera que haja espigas de milho à tarde. Se saber que a semente é boa não é suficiente, precisamos tratar dela com muito cuidado para que crie raiz. Ser um discípulo não é um esporte para espectadores. Não podemos esperar receber as bênçãos da fé ficando inativos na arquibancada, do mesmo modo que não recebemos os benefícios da saúde sentados no sofá assistindo aos eventos esportivos e dando conselho aos atletas. Então, isso indica ainda mais que a fé é um exercício de ação. Então, não dá para aumentar a fé só pelo simples fato de ficar pensando, né? Como o irmão Adriano trouxe para nós. Se nós tivermos nem que for o desejo, permitir abrir o coração para que esse desejo ele opere em nós, a nossa fé ela vai aumentar. E é legal também que nessa mesma escritura que o irmão Adriano leu, um versículo que me impactou muito em Alma 32, foi o versículo 37, que está um pouquinho depois desse versículo que o irmão Adriano leu. Porque ele fala assim, ó, eis que à medida que a árvore começar a crescer, direis, tratemos dela com muito cuidado para que ela crie raiz e para que ela cresça e dê frutos. E agora eis que se tratardes com muito cuidado, criará raiz e crescerá e dará frutos. Queridos alunos, vocês estão com muito cuidado tratando a fé de vocês? Se você pudesse parar agora e pensar e fazer uma autoanálise,
como você diria que está o cuidado com a sua fé? Quais ações que você tem tomado para que a sua fé ela se torne uma fé vibrante, poderosa? Porque, como o Elden Anderson nos ensinou, é essa fé que vai permitir que nós tenhamos o poder de Cristo para nos transformarmos. E aí, como o irmão Adriano disse, a frase vai mudar. Nós vamos saber e vamos querer saber. Nós vamos querer experimentar esse poder. Ainda dentro dessa perspectiva, irmão Adriano, sobre fé, então, à medida que a gente tem fé, e é interessante o nome do capítulo, né? Primeiro a fé e depois o arrependimento. Não dá para se arrepender sem fé. A gente precisa ter essa confiança no poder do Salvador, senão a gente não consegue se arrepender. Agora, o fato é que muitas vezes algumas pessoas elas se sentem nesse processo de arrependimento, irmão Adriano, um tanto quanto frustradas, porque vez ou outra a pessoa ela acaba caindo nos mesmos erros. Então, tô tentando me arrepender de um pecado, dali um outro momento cometo aquele pecado de novo. E chega um momento que talvez a pessoa possa até pensar em desistir, porque ela fala, já que eu não estou conseguindo, de que vale, né? O Senhor vai ficar cada vez mais desapontado comigo e eu não vou conseguir ter acesso a esse poder de mudança. E aí o Elder Anderson traz uma frase tão poderosa que eu acho que ela traz uma esperança tremenda para nossas vidas. Ele diz assim: se você se encontrar cometendo os mesmos pecados, lutando para permanecer firme em seu desejo de mudar, expresse ao Pai Celestial o seu amor por Ele. Fortaleça sua fé no Senhor Jesus Cristo. Aprenda dele. Estude sua sagrada expiação e reflita profundamente a respeito do que ele sofreu por você. Guarde seus mandamentos com mais exatidão. Ao fazer a sua parte para edificar a sua fé no Salvador, prometo-lhe que os céus incrementarão esse dom da fé e você terá forças espiritual para se arrepender de seus pecados e não mais retornar a eles. Eu amo esse entendimento de que quando você faz a sua parte de todo o coração, o Senhor ele completa os seus esforços. E eu queria muito ouvir você, irmão Adriano, sobre isso, porque talvez tenha alunos assistindo essa aula hoje que podem ter esse sentimento de desesperança. Pode ser que ele não esteja nessa situação, mas tenha um amigo que esteja se sentindo assim. E qual que é o seu conselho, irmão Adriano, para aqueles alunos e para aquelas pessoas que nesse momento elas estão se esforçando para tentar mudar, mas elas estão se sentindo sobrecarregadas e desanimadas porque não estão conseguindo ter essa força para mudar? E estão nesse processo querendo desistir porque não conseguem ter esperança de que vão vencer esses desafios e essas provações, né, com relação a erros, né, sempre retornando os mesmos erros. Qual que é o seu conselho? O que uma pessoa pode fazer para continuar tendo esperança e permanecer firme, mesmo tendo essas dificuldades? Isso me lembra, né, diante dessa pergunta, me lembra quando Pedro ele se aproximou do Salvador Jesus Cristo, e estava falando quantas vezes deveria perdoar o próximo. E ele sugeriu 7 vezes, né? 7 vezes já é suficiente, que é o nosso limite humano, né? É, e o Salvador, ele deu aquela resposta tão maravilhosa e profunda quando ele disse 70 vezes 7. E isso revelou a paciência infinita de nosso Pai Celestial, né? Então, na Bíblia, né, em todas as Escrituras, nesse momento na Bíblia, o Salvador foca na direção em que caminhamos, não apenas nos tropeços que temos durante o caminho, né? E isso a gente pode encontrar em Mateus, né? Tá lá, 18, versículos 21 e 22. Pedro disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse:
Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E se nós formos fazer a conta, humanamente falando, não é 490, é para toda a vida. Então, para vocês e também para nós, né, que estamos passando por situações difíceis e que às vezes nós pensamos, eu não vou conseguir, eu já tentei e não vou conseguir. O Senhor está de braços abertos para perdoar infinitamente. A paciência dele é infinita. O amor é infinito. Quando o Salvador esteve lá no jardim de Getsemane e expiou por nossos pecados, ele nos conheceu profundamente. E ele sabe quais são as nossas dificuldades. Ele sabe quais são os nossos tropeços da vida. E ele ainda diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, é nisso que precisamos pensar. Precisamos colocar o nosso foco no Salvador Jesus Cristo. E tudo, depois da tribulação, tudo irá bem. Tem uma outra escritura, né? Em Doutrina e Convênios, em 1831, os santos, eles estavam ansiosos, né? A respeito dos seus pecados e a edificação de Sião. Eles também estavam preocupados naquela época, né? Que provavelmente o fardo estava muito difícil, eles não estavam conseguindo. E Doutrina e Convênios 58:42 diz assim: Eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Então, ao nós focarmos, né, desenvolvermos a fé suficiente para podermos nos arrepender, né, nós saberemos com certeza que estaremos sendo perdoados. O Elder Holland, mais uma vez, ele falou sobre o arrependimento. Ele diz: Cristo é o poder subjacente a todo arrependimento. E ele lembra quando Alma, né, o filho, lá em Alma 36, ele estava recebendo as instruções e também passando pelo processo de arrependimento, ele diz: Alma havia sido tocado pelos ensinamentos de seu pai, mas foi particularmente importante que a profecia que ele lembrou fosse sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Esse é o nome e essa é a mensagem que toda pessoa precisa ouvir. Sejam quais forem as orações que fizermos, sejam quais forem as necessidades que tenhamos, tudo de alguma forma depende desta súplica. Ó Jesus, tu que és o Filho de Deus, tem misericórdia de mim. Ele está preparado para oferecer essa misericórdia. Ele pagou com a própria vida para dá-la. Então, é nesse momento que nós podemos pensar, né? O Salvador pagou por mim. Ele me compreende. E no momento em que estivermos desesperados, nós podemos nos prostrar, colocar o joelho no chão e pedir ao Pai, em nome dele, de nosso Salvador, que possa nos ajudar. E receberemos a ajuda do alto, tá? E o Elder Anderson, no capítulo 9 ele falou algo, né? Lá no livro Dom Divino do Perdão. Ao fazer sua parte para edificar sua fé no Salvador, prometo-lhe que os céus incrementarão esse dom da fé, e você terá a força espiritual para se arrepender de seus pecados e não mais retornar a eles. Então, como eu havia falado, da conversão ser um processo diário, é um processo de esforço diário, porque às vezes aquele desafio ele irá bater a nossa porta novamente, e nós vamos ficar. Por que isso está acontecendo?
mas acontece para que nós possamos nos fortalecer. E é neste momento que o Senhor está ao nosso lado. Eu me lembro muito de um escritozinho na minha época tinha chamado Pegadas na Areia. Não sei se o irmão William lembra de um Já ouvi muito textozinho. dizer. Então, às vezes aquela pessoa assim, todas as vezes que ele andava na praia, na areia, ele via dois pares de pegadas, que era um dele e outro do Salvador. Mas ele percebeu que nos momentos de maiores angústias e maiores desesperos, era somente um par de pegadas. E ele ficou muito triste e perguntou: Mas, Senhor, foi nesse momento que eu senti que provavelmente o Senhor me abandonou, porque parecia que eu caminhava sozinho, porque eu só vi um par de pegadas. E o Senhor disse que foi neste momento em que ele estava carregando nos braços. Então, as pegadas nunca são nossas. As pegadas são do Salvador. Ele nos carrega em seus braços. Basta que nós possamos fazer a nossa parte. Às vezes requer esforço, às vezes requer ajuda. Então, é importante que possamos buscar ajuda. E o Senhor e o nosso Salvador estará de braços abertos para nos receber e nos carregar em seus braços. Obrigado, irmão Adriano, por esses sentimentos e eu fiquei ponderando aqui enquanto você estava falando e não tem como não se lembrar de um discurso poderoso que o presidente Nelson deu em 2022 que se chama o Convênio Eterno. Nesse discurso ele diz assim: uma vez que tivermos feito um convênio com Deus, nosso relacionamento com ele se torna muito mais próximo do que antes do convênio. E aí ele complementa: agora estamos unidos por causa de nosso convênio com Deus, ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nunca esgotaremos a sua paciência misericordiosa conosco. Cada um de nós tem um lugar especial no coração de Deus. Ele tem grandes esperanças em relação a nós. Então, se você que está ouvindo essa aula, está assistindo essa aula, talvez esteja com o sentimento, poxa, mas eu sempre estou errando, estou sempre caindo nos mesmos erros. Quero que você saiba que as palavras de um profeta não são nossas essas palavras, não são palavras do irmão Adriano, não são palavras do irmão William, são as palavras de um profeta de Deus. Ele nunca se cansará de procurar nos ajudar e nós nunca esgotaremos a sua paciência misericordiosa conosco. Que incrível pensar nisso, né? E para a gente arrematar e fechar esse assunto, irmão Adriano, tem aqueles casos que são os alunos que não estão passando por isso, mas conhecem pessoas que estão, e eu acho que nesse momento nós precisamos saber como ajudar essas pessoas. Nós precisamos ser uma rede de apoio para incentivar. Eu me lembro que uma certa vez um amigo, ele chegou muito triste e, e falou que tinha tido alguns erros do passado e que ele não conseguia se perdoar por aquilo. E ele falou com lágrimas nos olhos, né? E ele me perguntou assim: quando é que eu vou, cara, sentir realmente que eu fui perdoado dessas coisas? E a única coisa que eu pude fazer por ele naquele momento é dar um abraço muito forte nele e reiterar essa escritura que o irmão Adriano compartilhou: que aquele que se arrependeu dos seus pecados, o Senhor não mais se lembra. Às vezes nós vamos nos lembrar como uma forma de nos proteger para que nós não voltemos lá, mas o Senhor não se lembra deles. Então, aquele abraço ele falou que foi uma coisa importante na vida dele que ajudou ele a prosseguir e esquecer, né, e seguir com fé adiante. Então, irmão Adriano, como é que os nossos alunos, né, que muitas vezes vão ter amigos que estão nesse processo de tentar mudar, às vezes cai de novo, como é que eles podem ajudar essas pessoas? Como é que eles podem ser essa rede de apoio e de esperança para ajudar essas pessoas a ter forças para sobrepujar esses problemas? É, você falando sobre a experiência que você teve com seu amigo, e algumas pessoas às vezes estão precisando só de um abraço.
para poder compreender. Ao desenvolvermos o puro amor de Cristo, mesmo com aquele que cometeu erros que consideramos tão complexos, mas existe uma saída, porque pelo próprio título deste livro, né, o perdão é um dom divino e que todos receberão. E mais uma vez, citando o Elder Holland, ele disse, né, esse está lá no manual do Instituto, e diz: não lhes é possível afundar tanto que a infinita luz da expiação de Cristo não consiga alcançar. Então, para aquelas pessoas que estão sofrendo por qualquer motivo, né, a luz da expiação de Cristo, ela estará lhe alcançando, de alguma forma, né? E alma, né? Alma, o filho, de novo, né? Alma, o filho, ele tem um histórico muito interessante a respeito o que é que ele fazia, né? Porque ele tentou destruir a igreja, ele perseguiu os santos na época. E ele chegou ao ponto de clamar misericórdia, né? E temos muitas passagens assim. Alma 36, né? Fazer um resumo dos versículos 18 e 19, né? Então, ele suplicou ao Senhor: ó Jesus, tu, filho de Deus, tem misericórdia de mim. E ele depois disse: e quando pensei isso, já não me lembrei de minhas dores. Sim, já não fui torturado pela lembrança de meus pecados. Então, o segredo para tudo: busque a Cristo. Ele é o nosso Salvador. É isso que nós carregamos aqui quando nós temos essa plaqueta, né? Existe um nome aqui que está em maior evidência: Jesus Cristo, porque ele vive e a sua expiação tem poder sobre nós. No local mais profundo que estejamos, ele virá nos buscar. Obrigado, irmão Adriano. E como discípulos de Cristo, né, todos nós podemos levar essa esperança para o coração de cada uma das pessoas que estão à nossa volta, né? E aqui eu abro um parênteses para você, querido aluno que está nos assistindo, para que você possa responder a pergunta lá no formulário. Então, a pergunta dessa lição justamente é sobre isso. O que que você diria para um amigo que está passando exatamente por isso? Que está tentando se esforçar para mudar, mas repetidas vezes tem caído no mesmo erro e está triste, desapontado por isso. Qual conselho você daria para ele e qual escritura ou citação dos profetas vivos você utilizaria para trazer esperança para a vida dele? Então, escreve lá no formulário, tá bom? Coloque lá suas impressões que nós vamos amar ler e é um privilégio sempre que eu posso ver como vocês buscam, se esforçam para responder essas perguntas com o coração. É incrível. Nessa parte final, nós estamos caminhando aqui para nosso último bloco e vamos trazer aqui agora uma reflexão sobre o capítulo 10. E o capítulo 10 nós vamos aprender que precisamos entender que o Pai Celestial e Jesus Cristo nos concedem essa grande dádiva, ela não vem por nós. E a Eden Anderson fala que o primeiro passo quando nós nos damos conta dos nossos pecados, antes de qualquer coisa, é que nós precisamos nos cair de joelhos, ele fala, né? E precisamos orar. Ele diz o seguinte: quando as nossas ações ofendem Deus, vamos a Ele primeiro, ao longo de toda a jornada do arrependimento. Esse ato profundamente honesto e intenso de falar ao nosso Pai Celestial e ouvi-lo não é complicado, mas nem sempre é fácil. E eu fiquei pensando muito nisso porque, de fato, expressar coisas que te trazem dor e que você, de certo modo, tem uma
se sente pressionado ao falar aquilo com o Senhor. É difícil, mas você precisa fazer isso. É um passo extremamente importante, a gente precisa abrir o nosso coração. E é interessante, irmão Adriano, que o Elder Anderson fala que nesse processo, quando a gente tem que abrir o nosso coração, não pode ser algo que a gente queira racionalizar as coisas ou começar a se desculpar, porque aí a gente corre um risco de não passar por esse processo transformador. Ele diz assim: oferecer toda a nossa alma, ou seja, nesse processo, quando a gente dobra o nosso joelho e ora ao Senhor, ele diz, significa não retermos nada. Nós não dizemos, ó, quero abandonar este pecado, mas quero continuar com este. Não nos desculpando dizendo, eu cometi erros, mas há outros piores que eu. E não acrescentamos, na verdade, isso não é culpa minha, porque fui muito influenciado por outra pessoa. Não sentimos pena de nós, declaramos, não sou bom o suficiente e Deus não quer saber de mim. Ao invés disso, nos dirigimos com confiança ao trono de Deus, com sinceridade, honestidade e real intenção. Não apenas expressamos tristeza, mas escutamos quando o Pai nos guia naquilo que devemos sentir e que devemos fazer para a seguir. Acreditamos plenamente na oração e no arrependimento, completamente, sabendo que nessa experiência tão difícil, nosso espírito está sendo renovado, purificado e refinado. Irmão Adriano, eu queria me ver uma pergunta à mente aqui agora. E eu queria ouvir o senhor sobre isso, porque eu fiquei pensando muito sobre esse processo, e é muito comum a gente, como ser humano, às vezes, e isso se passa em todas as áreas de nossa vida, a gente às vezes querer se desculpar ou encontrar uma justificativa para ter feito algo. Ah, irmão William, você fez isso. Opa, mas olha, eu só fiz isso por conta disso. E aí eu me lembrei de uma situação muito engraçada que aconteceu comigo, que quando eu era presidente do quórum, veio um irmão do membro do Sumo Conselho visitar a ala e nós não estávamos muito bem com as entrevistas de ministração. Estava com muita dificuldade para fazer e estava chegando próximo do final do trimestre e eu estava com o coração tão aflito, com assim, numa forma defensiva tão grande que quando o membro do Sumo Conselho falou: presidente, bom dia, tudo bem? Eu queria ajudar vocês. Eu falei assim: olha, não, não, não. Eu só tenho um conselheiro. É por isso que a gente não tá conseguindo fazer as entrevistas. E aí, nossa, descarreguei. O coitado do homem não tinha dito nada. E aí depois ele só olhou para mim e falou assim: presidente, eu quero dizer que eu amo você. E eu quero que você saiba que eu tô aqui para te ajudar no que for necessário. Aquilo me desmontou. Porque eu tava já com 1 milhão de justificativas para dizer para ele por que que eu não estava fazendo as entrevistas de administração e ele só disse que me amava e que queria me ajudar. Então, às vezes, nesse processo de arrependimento também, o homem natural ele quer dar justificativas. O homem natural quer dizer que ele só cometeu esse pecado porque ele foi influenciado por outra pessoa. Ah, mas as minhas condições me levaram a fazer isso, como o Elder Anderson disse. Ah, eu quero abandonar esse erro, ó, mas esse outro aqui. Irmão Adriano, por que que é perigoso a gente fazer isso? Eu queria te ouvir sobre isso. Por que que é perigoso a gente racionalizar? Por que que é perigoso a gente dar desculpas nesse processo de arrependimento? Quando nós estamos justamente nessa fase de orar e abrir o coração, entregar toda a nossa alma ao Senhor. Qual que é o risco que a gente corre quando a gente começa a se desculpar ou tentar arrumar justificativas para os nossos erros? Bem, antes de eu responder a sua pergunta, eu não sei se nas outras aulas isso aconteceu, mas eu vou dar uma dica para a pergunta que eles vão responder lá no formulário, que diz: o que você diria para um amigo que está naquela situação, que não, que está frustrado, às vezes não consegue se arrepender, ou qual escritura ou citação poderia ajudá-lo? Eu vou dar a resposta, hein? Abra o seu coração. Abra o seu coração. Preste o seu testemunho. Conte os milagres de sua vida. E isso vai ajudar. Mas vamos lá. O fato de nós
racionalizarmos, né? Quando você leu essa última parte, irmão William, né, que ele diz assim, é, ele diz, acreditamos plenamente na oração e no arrependimento, completamente, sabendo que nesta experiência tão difícil, nosso espírito será renovado, purificado e refinado. E me saltou, essas três palavras me saltaram aos olhos, né? O espírito será renovado, purificado e refinado. Por que ele usou essa ordem? Por que que ele não colocou que primeiro o espírito será refinado, depois renovado? Né? Poderia utilizar, mas veja bem, ele colocou que o espírito passará por um processo de ele reformar, né? Então, ao nós racionalizarmos, né, às vezes a gente coloca essa desculpa. Bom, é, olha só, eu estou fazendo isso, eu errei, é verdade. Mas aquele outro, ele faz muito pior. Imagina aí. Então, o que eu faço é fichinha comparado com o que ele faz, né? Então, ao fazermos isto, é difícil esta renovação acontecer, né? E existem fases para que nosso espírito possa estar preparado. Primeiro, como ele falou, ele será renovado. Só para vocês terem uma ideia, essas três palavrinhas provavelmente renderiam mais uma aula para a gente falar aqui. Um Com espírito certeza. renovado, purificado e refinado, né? O refinamento é a parte mais profunda e mais eterna de todas. No momento em que estivermos nesta fase, nós podemos dizer, né, como o irmão de Jared falou lá, Senhor, toca nessas pedras. Nós podemos dar as soluções e nós podemos ver os milagres acontecerem, realmente. Então, o fato de nós nos desculparmos, de racionalizarmos, faz com que o nosso progresso, o nosso processo de renovação, purificação e refinamento, que é o nível mais elevado de todos, ele possa ser estagnado. E nós não alcancemos a verdadeira estatura que o Senhor está esperando e ele tem certeza que nós somos capazes de alcançar. E nesta hora, nós também nós estaremos evitando de receber a graça de nosso Salvador, que é aquele complemento para nós alcançarmos os 100% que necessitamos todos os dias. Então, racionalizar é algo muito arriscado, né? E como eu disse logo no início, para responder a pergunta lá para os alunos, que abramos nossos corações, que nós nos ajoelhemos e supliquemos ao Pai, e o Salvador estará lá, dando o alento necessário que necessitamos, porque Ele nos conhece. E uma das maiores dádivas que nós sabemos, nós somos filhos e filhas de um Pai celestial, que é infinitamente amoroso e infinitamente paciente. Então, ele vai nos ouvir, ele vai abrir seus braços e no momento certo receberemos o seu abraço. Perfeito, irmão Adriano. Muito obrigado por compartilhar seu sentimento sobre essa pergunta. E eu também quero testificar para vocês, queridos alunos, que quando nós abrimos o nosso coração, e como o Elder Anderson ensinou, nós não retemos nada, sem dúvida alguma, nós vamos abrir portas para que o Espírito possa refinar, purificar, conforme nós lemos aqui, né? Ter essa renovação perfeita e nos aproximarmos ainda mais do Salvador. E talvez quando você ouça essa aula, essas impressões, você pense, poxa, mas isso é para pecados grandes, então quer dizer que se eu não estou cometendo um pecado, né, de grandes consequências, por assim dizer, tá tudo bem. Mas lembra, o presidente Nelson ensinou que o processo de arrependimento ele é diário. Todos nós Isso. precisamos de refinamento. Então independentemente da fase que você está, o presidente Nelson falou, seja você
uma pessoa que está firme no evangelho ou você que está tão distante do caminho do convênio que nem consegue mais enxergá-lo, eu os convido a se arrependerem, e a experimentar o poder do arrependimento diário. Então eu quero convidar cada um de vocês a justamente fazer essa análise, abrir o seu coração em oração para o Senhor para que Ele possa te transformar. E assim você vai ver os milagres e as bênçãos que um espírito refinado pode trazer para a sua vida. E eu quero terminar essa aula dividindo com vocês aqui uma última citação que o Elder Anderson ele diz sobre entregar o nosso coração ao Senhor, entregar a nossa vontade. Ele citou Elder Maxwell, que disse assim: a entrega de nossa vontade a Deus é realmente a única coisa pessoal e ímpar que temos para depositar no altar de Deus. As muitas outras coisas que damos são, na verdade, coisas que Ele já nos prestou, nos deu ou emprestou. No entanto, quando finalmente nos submetermos, deixando nossos desejos individuais serem absorvidos pela vontade de Deus, estaremos então realmente dando a Ele algo a Ele. É a única coisa que possuímos e o que podemos verdadeiramente ofertar. Então, cada um de nós, que possamos nos esforçar para ofertar ao Senhor todo o desejo de nosso coração. E C.S. Lewis disse, né, no próprio Elder Anderson cita ele, que ele fala assim: me dê tudo. Não quer, o Senhor não quer o seu dinheiro, não quer nada além de você. E aí, quando você se entrega a Ele, Ele vai te dar um novo eu. Então, eu testifico, queridos alunos, que o dom divino do perdão ele está à disposição de todos nós. Só precisamos abrir os nossos corações. E eu testifico com todo o meu coração que à medida que nós exercermos fé, nós vamos conseguir ter forças para mudar. E quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor e não retemos nada, nós vamos conseguir ter essa transformação ainda mais genuína. E, irmão Adriano, gostaria de que você pudesse compartilhar o seu testemunho dessas verdades que aprendemos hoje com os nossos alunos, para nós fecharmos a nossa aula de hoje. Bem, uma das coisas que me fez lembrar também, me fez lembrar sobre a necessidade de comunicação que devemos ter, que precisamos ter com o nosso Pai Celestial. E isso me lembra muito a história de Enos, né? Quando Enos diz: E minha alma ficou faminta. Como o irmão William falou, pode ser que não estejamos passando por situações difíceis. Pode ser que os nossos erros eles sejam um pouco menores, mas o arrependimento é um processo diário. E existe uma forma, como Enos falou, e diz: Ajoelhei-me diante do meu Criador e clamei-lhe em fervorosa súplica e oração, por minha própria alma. Então, esse é um processo diário. Nós passamos por muitos desafios diariamente, seja no trabalho, seja em casa, seja com um familiar próximo, um familiar distante, ou seja conosco, né? Então, ao nós suplicarmos ajuda ao nosso Pai Celestial, Ele estará lá. Ele está esperando só isso. E isso é o que o Elder Maxwell falou agora, né, que o irmão William falou. É, a entrega é nós nos entregarmos, porque é isso que nosso Pai está esperando. Ele não está esperando no, na roupa que nós alcançamos, na situação financeira que estamos lá. Ele está esperando a nós, com o coração arrependido, com o espírito desejoso de voltar para casa. Eu sei que Cristo vive e eu sei que o perdão é um dos dons mais poderosos que também nós podemos fazer com outras pessoas. Às vezes, nós precisamos olhar para o nosso próximo e dizer para ele que eu perdoo você. É um dos maiores desafios.
porque às vezes nós agimos com o homem natural é orgulhoso, né? Então ele às vezes não busca isso, mas o Senhor está nos incentivando. Nosso Salvador, ele está dizendo isso, que nós perdoemos infinitamente todos aqueles, por mais difícil que seja. Ao fazermos isto, nós estamos seguindo os ensinamentos de Cristo. E para conosco, para todos vocês que estão nos assistindo, que irão nos assistir, compartilhem com seus familiares, que será uma oportunidade. Você não está só. Cristo está conosco. Ele nos carrega em seus braços nos momentos de maior angústia nossa. Este é o seu evangelho, esta é a sua igreja. Nós temos tantos ensinamentos, nós temos tanto o que aprender. E eu sou grato por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco dos meus sentimentos, principalmente com o irmão William. Eu falei que eu fiquei logo no início nervoso, né? Mas foi tão bom. Que pena que está no fim. E sejamos gratos por todas as coisas, mesmo pelos desafios, porque algo temos que aprender. E o Salvador está lá, todos os dias. Ele só está esperando que nós possamos abrir a porta e deixá-lo entrar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Adriano. Eu queria unir também o meu testemunho ao seu, de que eu sei que Cristo vive. Eu testifico que ele nos conhece profundamente, como aquela citação maravilhosa que o irmão Adriano leu do Elder Holland: a luz da expiação pode nos alcançar, independentemente do lugar que nós estejamos. E como o presidente Nelson ensinou de maneira maravilhosa, nós jamais esgotaremos a sua paciência misericordiosa. Então eu testifico a vocês que Cristo ele nos quer de volta. E se abrirmos o nosso coração, nós realmente receberemos as suas bênçãos. E divido essas coisas com o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos alunos, então, nós nos vemos na semana que vem para a nossa próxima aula e eu quero te desafiar. Isso não faz parte, você não precisa fazer, não se sinta obrigado, mas queria muito que você pudesse escrever aqui nos comentários o que foi mais impactante para você nessa aula de hoje. Fala aí, escreve um pouquinho, conta pra gente, que vai ser maravilhoso ler. Tá certo? Um abraço para todos vocês, irmão Adriano. Obrigado mais uma vez pela sua disposição em ajudar a gente aqui e nos vemos nas próximas aulas. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.